que é bom, a gente repete. Pecado não, brother. Tem pecado que é bom. Tem até um louvor que um amigo sempre louvava aqui na igreja, o Paulo André, que é: eu sei que o pecado é gostoso, mas também sei que ele é muito doloroso. Mas pecado é doloroso. Então, pecado você não repete no nome de Jesus. Mas tem uma palavra aqui que eu deixei, né, uma reflexão aqui numa quinta-feira, e aí cresceu dentro de mim, trouxe para segunda-feira. Hoje é sábado, e vocês sabem que no sábado a gente faz um mini estudo, que é que para na mensagem depois na segunda-feira a gente tem um tempo maior para falar dela, e Deus abençoa bastante. O livro de Gálatas, o capítulo é 1, o versículo é o 20. Vamos começar do 20, pessoal. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aqui Paulo ele traz algumas orientações para o povo, não só na carta de Gálatas, mas em tantas outras, em Efésios, Filemão, Tessalonicenses, em Colossenses, mas ele em Romanos, mas ele frisa aqui algo que ele não mente, que ele está testificando, que ele está falando, porque Paulo não falava dele. Paulo falava das vivências que ele tinha com Deus e daquilo que Deus colocava no coração dele para falar, e Deus abençoava bastante. Deus inspirava Paulo para tal coisa, que Deus também nos inspire, tá? Versículo 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Coisa interessante, pessoal. Paulo fazia igualzinho a Jesus. O que? Paulo andava, caminhava, Paulo não ficava parado, né? Agora parou mais essas propagandas, mas quando era criança, tinha muita propaganda de combate à dengue, água parada dá dengue. Então, não queira ficar parado, peça a Deus, me dá movimento. Deus quer que eu devo fazer, Deus, eu quero a tua vida dentro de mim, que eu venha ser útil na tua obra, que Deus me dá uma direção do que eu devo fazer, e creia, você é muito útil, tá? Versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então tinha lugares que Paulo ainda assim ia, e tinha lugares que não conhecia, tinha lugares que já conhecia ele. Mas qual era a fama dele? Paulo era uma pessoa que perseguia a igreja, pessoal. Paulo era uma pessoa que ele assinava embaixo. Na morte de Estevão, ele não fez o ato do assassinato, mas ele consentiu quando estava apedrejando Estevão. O texto está lá dizendo isso, e Pedro consentiu, mas Estevão, glória a Deus por isso, estava lá intercedendo. Deus, ele não sabe o que faz, perdoa, porque ele não impute a ele, perdoa eles em pecado, que eles não sabem. E às vezes a pessoa faz o que faz porque não sabe o que está fazendo. A verdade é essa. Mas quando o entendimento chega, quando ilumina o rosto dele, ele sabe o que está errado aquilo ali. Está Efésios 1,18, né? E tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Às vezes o que a pessoa precisa é isso, ter os olhos iluminados. A pessoa está cega. O cego vai ver o quê? Não vê nada e acha que está certo. Versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora. Deixa eu ler novamente. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Pessoal, aqui o povo, tinha gente que não via Paulo, mas começou a falar assim: rapaz, eu estou ouvindo dizer de que esse rapaz que nos perseguia, nos destruía, agora não está nos perseguindo mais. Por quê? Porque houve dentro dele o que? Mudança. Pronto. O evangelho, pessoal, vem para isso, vem para mudar o homem. O evangelho vem para mudar a mulher. A pessoa até perseguir o evangelho, e agora não vai perseguir mais. A pessoa até seguia outros adereços, e agora não vou seguir mais. Por quê? Porque o evangelho chegou em mim. Eu confesso que eu estava gravando um vídeo no versículo 24, mas quando o meu olho bateu no 23, eu falei assim: eu preciso gravar isso aqui. Por quê, pessoal? Porque a prova de que o evangelho chegou na vida do homem, a prova que o evangelho chegou na vida da mulher, é que ele não pratica mais aquilo que outrora praticava. Ele agora vive novidade de vida, ele agora vive uma vida diferente, e precisamos disso. Exemplo simples: a pessoa era um adúltero, pronto, o evangelho chegou para ele não adultera mais. A pessoa era mentirosa, ele não mente mais. A pessoa roubava, não rouba mais. A pessoa era traficante, não trafica mais. A pessoa é homossexual, já não é mais. Por quê? Porque o evangelho alcançou, e o evangelho vem para isso, para transformar o homem, para transformar a mulher. Não tem essa de que eu sou uma pessoa salva, eu sou uma pessoa evangélica que continua na mesma prática, eu continuo com 2 mulheres, eu sou homem, tenho um relacionamento com o homem, no caso da mulher, tenho um relacionamento com a mulher. Não, a pessoa muda, porque o evangelho vem para isso, para mudar o homem, para mudar a mulher. O evangelho vem para a pessoa viver de acordo com a natureza de Deus, de acordo com a natureza de Jesus. Ora, para a pessoa ser cristão, significa que ela é mini Cristo. O que é isso? As mesmas atitudes que tinha em Cristo, tem também nela. Tem um versículo que fala isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas uma tradução melhor diz que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Irmão, guarda essa palavra no coração. Não é aqui para ofender ninguém, mas é para dar uma direção, para dar um marco.
Que o evangelho para ele, ser abençoado é uma coisa, pessoal. Ser uma pessoa salva é outra coisa. Tem muita gente, pessoal, que é muito bem abençoada, muito bem resolvida. Às vezes o esforço dele, o que ele plantou, ele vai colher. Glória a Deus por isso. Às vezes ele fez uma oração, pediu oração para alguém, fez um propósito, pela fé Deus honrou. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser salva. A convicção da salvação é a transformação, é a mudança de vida da pessoa. Eu fazia, não faço mais, porque ele está em 1 Coríntios isso, capítulo 6, versículo do 9 ao 12, ao 13, porque eu fazia tudo isso de errado, mas agora não faço mais, e Jesus me lavou, me santificou, me justificou, que é isso, é como se eu nunca tivesse feito. O que é que Deus quer? Que a gente vá diante dele, Deus, eu não posso mais fazer isso, eu não devo, é uma tentação, é um desejo, é mais forte do que eu muitas vezes, mas o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que transforma, e aí você tem que ser valente, mais valente do que esse desejo, e aí, daqui a pouco você está uma pessoa mudada. É o que o texto está dizendo, que texto maravilhoso. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Versículo 24, e glorificava a Deus a respeito de mim. As pessoas vão se alegrar, pessoal. As pessoas vão se animar quando vê que de fato houve uma mudança em você, quando vê que de fato houve uma transformação em você. Você viu suponhamos, aquela mulher que se envolver com seu esposo já não se envolve mais. Por quê, menina? O que aconteceu? Ela mudou de vida. Agora é mulher de Deus, ela não quer coisa errada com ela. Ó, o traficante tal não trafica mais. Por quê? Porque o evangelho chegou na vida. O homossexual agora não é mais não. Agora arrumou uma pessoa, Deus está abençoando. Aí eu conheço casos assim. Deus está abençoando, visitando. Por quê? Porque o evangelho chegou. Quer que eu te fale uma coisa? Na área que você precisa, que o evangelho chegue na sua vida. Eu sou limitado, eu não sei aonde essa palavra é com você. Claro, o meu desejo não é ofender ninguém em momento nenhum, mas é falar a verdade para você, é falar o evangelho para você, que haja mudança na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. Oh Deus, obrigado por falar fortemente aos nossos corações. E o que é que eu te peço? Jesus, que o Senhor possa nos envolver com o teu poder. Jesus, que o Senhor possa nos envolver com a tua graça, com o teu agir, com a tua manifestação, com o teu amor. Oh Deus, então age-se no nosso meio. Pai, visita todo o teu povo e vem com a transformação. Jesus, que o evangelho chegue na vida desse homem hoje, que o evangelho chegue na vida dessa mulher. Que dia hoje? Mas é hoje mesmo. Pai, muito obrigado por essa palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe, tá certo? Você, sua casa, seu lar, com todas as sortes de bênçãos.